Boa noite, meus irmãos. Nós estamos dando início a mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus e de leitura da sua palavra, onde nós vamos adorar, bendizer ao nosso Criador. Hoje também é dia dos pais. Parabéns, pais que cuidam, que criam, que também têm filhos na fé. E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, pais. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família e que seja próspero durante todo esse ano e durante toda a sua vida. Mas vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo 100. Nós vamos ler esse salmo todo da palavra do nosso Deus, onde nós vamos estar nos preparando para esse momento de adoração, onde nós vamos cantar louvores também ao nosso Senhor e Salvador. Salmo número 100. Vamos ler todos juntos. Na sua casa, acompanhe a leitura comigo. Vamos estar lendo todos juntos a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja Deus pela sua palavra lida. Nós vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do altar do nosso Deus, vamos colocar a nossa vida diante de Deus nessa hora. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar nessa hora. Pai Santo, Deus querido, Tu que és o nosso Pai, Senhor, Todo-Poderoso, Tu que governa sobre tudo e sobre todos, o Senhor que está diante de tudo, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor formou todas as coisas. Pai eterno, o Senhor é um Deus sublime, maravilhoso, tremendo, eterno, santo, e nós somos tão pequeninos diante da Tua grandeza, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar o nosso coração, mudar a nossa vida. E Pai eterno, em nome de Jesus, nos use, Pai, conforme a Tua santa palavra. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, possa, de fato, Senhor, falar conosco durante esse culto. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor. E fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus pela palavra dele lida, e nós vamos cantar louvores ao nosso Senhor e Salvador. Vamos estar cantando nessa hora louvores ao nosso Deus. Tu és o mesmo para sempre.
Fazes tudo, coopere para
observamos quem de fato o nosso Senhor é, a gente percebe o quanto nós somos pequeninos diante da presença dele. O texto que a gente vai ler lá em 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, diz algumas palavras sobre a questão de sermos filhos de Deus e da santidade que nós devemos viver na nossa vida. De fato, aqueles que conhecem a Deus devem viver uma vida em retidão. Então vamos abrir nossas Bíblias lá, 1 João capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6 da palavra do nosso Deus. E nós vamos aprender um pouco mais sobre essa realidade, sobre tudo isso. 1 João capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele vê. E aí, e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Verso 6 diz uma realidade tremenda para nós. Diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Nele quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O apóstolo João aqui nos ensinando sobre essa realidade, que todo aquele que vive pecando, a ideia aqui é vive fazendo o mesmo pecado, não conhece e nem viu a Deus. É muito sério tudo isso, e é por isso que nós vamos nos inclinar a cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos colocar a nossa queixa, o nosso coração diante do autor de todas as coisas. E vamos colocar também o nosso pecado diante desse Deus que é tremendo. Vamos orar mais uma vez. Logo após o cântico, nós vamos estar orando, falando com Deus nessa hora, pedindo perdão dos nossos pecados. Já esteja em oração na sua casa, junto com a sua família. Esse é o momento de nós estarmos em contrição diante do nosso Senhor. Vamos estar cantando louvor ao nosso Deus nessa hora. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como envolve
Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá. Sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor que é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Oremos, queridos. Senhor Deus, nosso Pai, de fato, quando nós conhecemos a verdade, conhecemos a Ti, não existe uma outra opção, solução, Pai, a não ser inclinar a nossa cabeça, a não ser viver conforme a Tua vontade, a não ser nos separar de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Pai Santo, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, livra-nos, Senhor, de todo mal, e que, para a honra e glória do Teu santo nome, o Senhor possa nos ajudar a endireitar as nossas veredas, para o louvor da Tua glória, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos, porque, mais uma vez, Ele demonstrou o seu amor, demonstrou toda a sua benevolência para com as nossas vidas. Vamos abrir nossas Bíblias, mais uma vez, no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 12. Esse texto nos prepara para o momento onde nós vamos falar um pouco mais sobre os dízimos e as ofertas. Malaquias capítulo 3, do verso 6 ao verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-os para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos
palavra de Deus é muito clara quando fala sobre a questão do dízimo, da oferta. Ela diz que nós devemos devolver à casa do tesouro aquilo que de fato pertence ao nosso Deus. E os dízimos e as ofertas são para quê? Para o sustento da obra do Senhor. Com dízimos e ofertas nós sustentamos os funcionários da igreja. Com dízimos e as ofertas nós sustentamos a própria igreja, a estrutura física. Com dízimos e ofertas nós estamos planejando uma construção do novo templo. Com dízimos e ofertas nós sustentamos missionários dentro e fora do campo do Brasil. Com dízimos e ofertas nós fazemos a obra social da igreja, comprando cestas básicas e outras coisas mais. Isso tudo a gente só consegue fazer com a fidelidade do povo de Deus, e louvado seja Deus por isso. E é com grande alegria que a gente faz isso. Nós não simplesmente depositamos no gasofilácio valores financeiros, mas nós colocamos a nossa gratidão a um Deus que nos sustenta com tudo, a um Deus que nos dá tudo, a um Deus que sempre age com misericórdia conosco. Tudo que nós temos pertence a esse Deus. E tudo que nós devolvemos também pertence a esse Deus. Tudo é dele. Nós somos apenas administradores de tudo aquilo que pertence ao próprio Deus. E quando a gente devolve o dízimo e a oferta, a gente faz isso com alegria no coração. Nós vamos orar mais uma vez. Vamos colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa gratidão por todo o sustento que Ele já tem nos dado ao nosso Deus nessa hora. Vamos estar orando e falando com o nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, não apenas quantias financeiras no gasofilácio durante a semana, durante esses dias, mas colocamos principalmente o nosso coração. Pai eterno, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, nessa empreitada, nessa caminhada. Sustenta as nossas vidas como o Senhor já tem feito. E em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, colocar coração benevolente, um coração novo em nossas vidas. E que nós possamos devolver, sim, os nossos dízimos e as nossas ofertas à Tua casa para a honra e glória do Teu santo nome. Agradecidos porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. É que nós oramos nessa hora, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Querido, nós vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, no Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o verso de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo 5, o verso 7, onde nós vamos aprender um pouco sobre essa questão da misericórdia, sobre essa questão de nós temos que ser misericordiosos. E a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão da misericórdia também. O texto é muito breve, é um versículo só. Então ele diz assim, Mateus capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos falar mais uma vez? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E louvado seja Deus por isso. Quando a gente pensa no agricultor, quando a gente pensa na agricultura, a gente vê e pensa numa questão da semeadura. Ou seja, quando a gente planta um pé de maçã, a gente vai colher maçãs. Quando a gente planta um pé de pera, nós vamos colher a pera. Quando a gente planta um pé de alface, colheremos um alface e daí por diante. Não tem como a gente plantar café e colher jabuticaba. Não é verdade? Então, tudo que a gente planta, na realidade, a gente colhe. E isso é uma verdade também com relação a esse texto. Porque o evangelista está dizendo aqui
com relação à misericórdia é justamente um fruto da obra de Deus sobre as nossas vidas. Nós só conseguimos exercer a misericórdia porque nós fomos alcançados por essa misericórdia. Nós só conseguimos ser misericordiosos porque Deus foi misericordioso conosco. É uma obra que Deus comunica ao nosso coração, e quando Ele comunica isso para cada um de nós, nós transmitimos essa misericórdia ao outro. O problema está exatamente aí, quando nós não comunicamos essa misericórdia a outras pessoas. E aí, às vezes, a gente quer ter o fruto da misericórdia, só que a gente não semeou a misericórdia. A gente semeou contenda. E a semeadura da contenda, nós vamos colher o quê? Contendas. Se nós semearmos a misericórdia, nós colheremos o quê? Misericórdia. É isso que o evangelista Mateus está descrevendo aqui nesse texto. É isso que Jesus Cristo vai dizer aqui, relatado por ele. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E essa misericórdia, uma vez herdada por nós, vinda de Deus, nós devemos semear essa misericórdia para todos. Então o tema dessa noite é exatamente esse. Semeie a misericórdia. Por que nós devemos semear a misericórdia, queridos? É simples. Por vários motivos, eu vou destacar 3 apenas, de vários motivos. Nós devemos semear a misericórdia porque é um ato de amor. Ora, quando a gente vê a estrutura do ser humano, antes de ser alcançado por essa misericórdia, pela graça de Deus, o ser humano comum, aquele que não conhece Jesus Cristo, ele é um ser humano completamente perdido, distante de Deus. Ele faz as coisas conforme as coisas deste mundo. Ele vive no curso deste mundo. Ele faz as coisas que não são de Deus. E mesmo quando se pensa em fazer algo de bom, até aquilo é pela própria arrogância do coração do ser humano natural. Mas uma vez que Deus tocou o nosso coração através do Teu Santo Espírito, nos apontando a obra salvífica de Jesus Cristo, nós sim, por amor, fomos alcançados por Ele. E aí a gente precisa alcançar outros com essa misericórdia. Essa misericórdia que está descrita aqui é para aqueles que vivem em desgraça. Queridos, antes de sermos tocados e salvos por Jesus Cristo, o nosso curso, o curso da nossa vida era destinado à desgraça eterna, à morte eterna. Uma vida sendo punido pelos nossos atos e pecados e ações. E nós fomos alcançados por essa misericórdia. E nós devemos exercer essa misericórdia para com os outros. É muito interessante quando a gente vê toda a palavra de Deus descrita e narrada. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, você pode abrir sua Bíblia junto comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a gente vai ver descrita lá a história do filho pródigo. Lucas capítulo 10, do bom samaritano, do bom samaritano. E o que estava acontecendo ali nessa história? O que aconteceu ali? O bom samaritano era aquele que era completamente renegado, os samaritanos. Mas foi o samaritano que ajudou aquele homem que estava caído. Ele exerceu a misericórdia. Passou os religiosos, passou os levitas, mas o samaritano foi lá e exerceu a misericórdia. Nós devemos pensar quem de fato nós somos nessa história. Quem de fato nós somos nessa parábola do bom samaritano.
Nós somos como os fariseus que passavam ao largo. Nós somos como aqueles levitas que passaram e não deram atenção devida àquele homem caído na estrada. Nós somos meros religiosos. Somos aqueles que batem um ponto da igreja. A pandemia serviu para isso, né? E agora? As igrejas, a maioria, estão reunidas online. Em breve, se Deus quiser, nosso culto público vai voltar. Não fique ansioso demais. E meus irmãos, o que essa palavra está dizendo? Que aquele homem samaritano, renegado da sociedade, principalmente pelos judeus, foi lá e resgatou aquele homem, cuidou das suas feridas, o levou para um local em segurança, cuidou dele, pagou por tudo aquilo. Ele usou de misericórdia. Ele foi misericordioso. E muitas vezes nós somos verdadeiramente religiosos em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa. Deus exerce essa bondade para conosco. Como eu falei anteriormente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio ao nosso encontro, queridos. Nós estávamos perdidos. Nós fomos achados por Deus. Nós fomos libertos do pecado. Nós fomos colocados num lugar especial diante de Deus porque Ele nos salvou. Ele exerceu essa misericórdia para conosco. E muitas vezes nós não fazemos isso para com o nosso irmão, para com o nosso próximo e nem como um ato de amor a absolutamente ninguém. Nós fomos alcançados pela graça. E essa graça deve transbordar dos nossos corações juntamente com essa misericórdia para que outros conheçam também a misericórdia de Cristo. E nós só conseguimos fazer isso quando a gente começa a semear misericórdia, justamente porque é um ato de amor, é um ato de compaixão, é um ato de bondade de Deus para conosco. E agora deve ser um ato de bondade nosso, que é o segundo ponto da mensagem. Semeia misericórdia, porque é um ato de amor ao irmão. Se Deus nos alcançou com a bondade dele, nos libertou e nos salvou de todo o nosso pecado, nós devemos também amar o nosso irmão e ter misericórdia do nosso irmão. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós vimos em igrejas e ouvimos relatos de brigas, contendas, dissensões no meio da igreja de modo geral, às vezes entre famílias, justamente porque essa palavra misericórdia é pouco usada. Porque essa palavra amor é pouco usada. Justamente porque a palavra bondade é pouco usada. Nós somos exortados pela Bíblia Sagrada em vários aspectos, de várias maneiras, que nós devemos exercer misericórdia para com o próximo, para com o nosso irmão. Mas por que isso? Primeiro, pense comigo, porque todos nós erramos. Todos nós erramos, sempre. Que é interessante quando a gente vê o apóstolo Pedro chegando a Jesus Cristo falando: ah, Jesus, eu tenho que perdoar 7 vezes, porque ele extrapolou muito a lei que era corrente na época. E Jesus Cristo vira para ele e fala assim: não, Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7, é muito além do que isso. E a ideia do texto ali, sabe qual é? A verdadeira ideia é: se a pessoa cometer o mesmo ato contra você, várias vezes,
você tem que perdoar quantas vezes forem necessárias aquele mesmo ato. É a Bíblia que afirma, não sou eu que estou dizendo. É exercer misericórdia em amor, porque ele é irmão, porque na realidade, quando a gente pensa nessa questão, todos nós temos um telhado de vidro, porque todos nós precisamos da misericórdia de Deus pelas nossas vidas. Um outro motivo de que a gente deve exercer misericórdia com o nosso irmão da igreja, com o nosso irmão em Cristo Jesus, é porque ele é um eleito de Deus. Deus o perdoou com misericórdia e com bondade, e nós não temos o direito de olhar para o nosso irmão e não perdoá-lo, e não exercer a misericórdia para com ele. Meus irmãos, o texto aqui é claro, essa bem-aventurança aqui é clara. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas a partir do momento também que nós, se a gente não for misericordioso, nós não alcançaremos absolutamente misericórdia nenhuma. É o que a Bíblia afirma. Volto a dizer, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que afirma. Todos nós erramos, queridos. Por que a gente deve exercer misericórdia para com o nosso irmão da igreja? Porque a Bíblia ordena. E isso já basta. Porque a Escritura, a palavra de Deus, nos ordena a ter misericórdia pelo nosso irmão. Esse texto eu já li várias vezes. Mateus 28. Mateus 28 vai contar sobre a questão do perdão, sobre a questão de contendas, de rixas, é a base da questão do perdão na igreja, da disciplina na igreja. Mateus 18, a partir do verso 23 até quase o final desse capítulo, até o verso 35, vai contar a parábola do credor incompassivo, onde o homem tinha uma dívida impagável. Nota, quando a gente lê essa parábola, a gente deve se colocar nesse homem que tinha dívida impagável. Nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus. E Ele perdoou essa dívida. Ou melhor, Jesus Cristo pagou essa conta. É isso que o texto está dizendo. E por Ele ter pago essa conta, essa dívida não recaiu sobre os nossos ombros, sobre os nossos pecados. Então esse homem que tinha uma dívida tremenda, enorme, que não conseguiria pagar de forma nenhuma, foi ao encontro do seu Senhor e pediu misericórdia ao seu Senhor. E o seu Senhor o perdoou a dívida, aquela dívida que era impagável, de bilhões, trilhões. Já pensou nisso? Alguém que lhe deve trilhões de reais, você perdoar essa dívida? Foi isso que aconteceu conosco, foi isso que aconteceu com este homem. Foi perdoado. Foi exercida a misericórdia para com ele, para conosco. E aí esse homem que foi perdoado sai feliz e contente e chega diante dele um credor dele. Chega um homem com uma dívida com ele, uma dívida pagável. E aquele homem que outrora foi perdoado pelo seu Senhor, agora cobra a dívida daquele homem. Ele não exerce a mesma misericórdia que foi exercida com ele. E ele cobra aquela dívida e manda prender aquele homem. Quando o Senhor descobriu que o seu servo havia feito isso,
punir o seu servo. Queridos, o que essa parábola quer dizer? O que esse texto das bem-aventuranças querem dizer? Quer dizer que nós não podemos, quer dizer que nós não temos o direito, quer dizer que nós não temos a condição de negar o perdão a absolutamente ninguém. Porque, como eu falei, o nosso telhado é de vidro. Nós também pecamos contra o nosso próximo. Diversas vezes. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos exercer a misericórdia sempre. Não é algo somente para um período ou dois, não, é sempre. É isso que a palavra de Deus nos ordena. Feliz é o homem, feliz os misericordiosos que exercem a misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Semeia a misericórdia, queridos, porque é um ato de amor. Semeia a misericórdia porque é um ato de amor para com seu irmão em Cristo Jesus. E semeia a misericórdia porque é um ato de amor para o próximo. Quem seriam esses próximos? Seriam os seus amigos não cristãos, seriam os seus inimigos, seriam os que perseguem toda a raça humana. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Nós devemos exercer a misericórdia e orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos orar pelo nosso inimigo. Nós devemos orar pelo nosso amigo. Nós devemos exercer e semear a misericórdia por onde nós passarmos, para que as pessoas, ao rever a nossa misericórdia, o reflexo da misericórdia de Cristo em nós, possa ver a pessoa de Jesus Cristo, não a nossa própria misericórdia. É um engano também a gente exercer a misericórdia para vanglória. Isso é vaidade. Porque a misericórdia que a gente deve exercer é a mesma misericórdia que foi nos dada, que é de Jesus Cristo. Essa é a misericórdia que nós devemos exercer. Nós devemos exercer essa misericórdia, porque, queridos, quando a gente pensa sobre essa semeadura, quando a gente pensa sobre algumas questões que a gente pode ver até descrita aqui, se a gente virar uma página, capítulo 6 de Mateus, a oração do Pai Nosso é muito clara e objetiva em vários aspectos. Olha só o que o texto vai dizer, principalmente no verso 14 e 15 do capítulo 6 de Mateus. Vou ler para os irmãos. Porque, olha só, verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Vou repetir, porque se é uma condição. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, ou seja, se você perdoar aquela pessoa que lhe ofendeu, que me ofendeu, olha o que o texto está dizendo, também vosso Pai Celeste vos perdoará. É uma condição. Se eu perdoar, eu sou perdoado por Deus. Verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo ensinando o povo a orar. Não sou eu que estou dizendo. Ou seja, se, por exemplo, eu não perdoar a ofensa do meu irmão, eu também não vou ser perdoado por Deus das minhas ofensas contra Ele. É isso que o texto está dizendo. Por isso que é tão importante a gente exercer a misericórdia
por causa do amor de Deus, porque nós recebemos essa misericórdia, nós devemos semear essa misericórdia com o nosso irmão da igreja, nossos irmãos em Cristo Jesus, e nós devemos semear essa misericórdia com todos, não é só com os nossos amigos. Se a gente semear misericórdia com os nossos amigos, vai ser muito legal, vai ser muito bom, e é realmente muito bom. Mas se a gente semear a misericórdia aos nossos inimigos, aos que nos perseguem, àqueles que nos ofendem, àqueles que nos tratam mal, àqueles que estão contra cada um de nós, aí sim, nós glorificaremos a Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Semeie a misericórdia, queridos, porque é um ato de amor, porque é um ato de amor ao irmão, porque é um ato de amor ao próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, porque a misericórdia lhes será concedida. É isso que o texto está dizendo. Se a gente fizer a leitura da seguinte forma: bem-aventurados os misericordiosos, porque essa misericórdia lhes será concedida, lhes será dada. E essa misericórdia só pode ser dada de fato pelo autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente só consegue exercer misericórdia uma vez que ela nos foi concedida, porque de nós mesmos, ser humano natural, nós não temos misericórdia. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando essa semente, queridos, é semeada, é jogada em terra, como ouro depurado, nós colheremos nessa grandiosa semeadura a misericórdia de Deus. Agora, enquanto nós semearmos contendas, brigas, rixas, dissensões, intrigas, fofocas e outras coisas mais, meus irmãos, a gente só vai poder colher brigas, dissensões, contendas, fofocas e etc, etc. A partir do momento que a gente comece a semear a misericórdia de Cristo sobre o mundo, nós colheremos a misericórdia de Cristo, não do mundo, mas do próprio Senhor da glória. Semeie a misericórdia e será alcançado por ela. Que em nome de Jesus nós possamos começar a cada dia mais semear a misericórdia, semear palavras brandas, semear palavras doces, semear o amor, semear a paz, semear a palavra de Deus. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão a misericórdia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que em nome de Jesus nós possamos semear a misericórdia de Deus por toda a face da terra, não só com os nossos da família, não só com os da igreja, mas com todo o mundo. Que Deus te abençoe e lhe guarde. Nós vamos cantar mais um louvor e que em nome de Jesus você possa refletir nessa palavra em oração. Nós vamos estar orando depois, impetrando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe, que Deus lhe guarde e até quarta-feira, às 19h30 e domingo às 9 horas e às 19 horas. Vamos estar louvando ao nosso Deus nessa hora. Santo nome incomparável, em Jesus o amado meu. Deus
esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma a teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos ao teu santo nome, Pai, porque o Senhor aplica nos nossos corações a tua palavra e a tua misericórdia. Ah, Pai, nós não merecíamos recebê-la, nós não merecíamos, Senhor, ter a misericórdia em nossas vidas, porque nós somos pecadores e estamos distantes de Ti. Mas, Pai, em nome de Jesus, que a Tua misericórdia possa transbordar no nosso coração de tal forma que nós possamos olhar o nosso próximo, o nosso irmão, Pai, e também exercer a misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um deles. Seja inimigos, seja amigos, seja aqueles que nos perseguem, que nós possamos exercer a Tua misericórdia para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus e as suas misericórdias sejam derramadas sobre cada um de nós, sobre cada pai, sobre cada um, o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Deus abençoe a sua vida. Na quarta-feira, então, às 19h30, no domingo, às 9 horas da manhã, e no domingo, à noite, às 19 horas. Que Deus esteja abençoando você e sua família. Um forte abraço e até quarta-feira.